Ageu, capítulo 1, verso 2 a 6. Assim diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, peço que nesse momento o Senhor venha falar conosco por meio da exposição da palavra. Nós acabamos de ver irmãos confessando que a única maneira do Senhor falar conosco hoje é por meio da exposição da palavra. Como disse o autor aos Hebreus, outrora o Senhor falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Isto é, a palavra do Senhor Jesus Cristo, Antigo e Novo Testamento, é a maneira do Senhor falar conosco. Nós já lemos em profusão no nosso culto, e agora, ao expô-la, que o Senhor possa falar conosco. Dai-me sabedoria para expô-la de maneira fiel e adequada, e dê um coração bom e reto a mim e a todos os meus irmãos, para que a palavra de Deus caia num solo frutífero, solo digno de arrependimento, para produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E Deus, como todas as partes do culto e da nossa vida, que esta pregação seja para a honra e glória do Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, como nós cantamos hoje, ao Teu nome da glória. Então, portanto, não a mim, não aos meus irmãos, mas ao Teu nome seja toda a glória, por meio dessa pregação, deste culto da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de expor esse texto, é importante nós entendermos quando ele aconteceu e o que está aqui por trás da escrita desse texto. O livro do profeta Ageu se passa 520 anos antes do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E algo interessante havia acontecido com o povo de Deus. O povo de Deus, cerca de uma década e meia antes, havia voltado de uma nação estrangeira chamada Babilônia. O povo de Deus passou 70 anos nessa nação, por conta dos seus pecados. Então Deus havia prometido a eles, por meio dos profetas, que eles, se não arrependessem, seriam levados ao cativeiro da Babilônia. E nós temos alguns livros nas Escrituras que se passam nesse período. Por exemplo, o livro de Ezequiel, de Daniel e parte do livro de Jeremias. São profetas que falaram nesse período que o povo de Deus foi tirado lá do território da Judéia e levado para a Babilônia para punição de pecados. E Deus havia prometido que em 70 anos eles voltariam. E isso realmente aconteceu. 70 anos de cativeiro, Deus levantou o rei Ciro, qual nós lemos hoje aqui na nossa liturgia em Zacarias e também no contexto do livro de Isaías. E Deus levanta aquele homem e Deus faz com que ele libertasse o seu povo, e não só libertasse o povo, mas desse condições para o povo reerguer o templo. O povo então está reerguendo o templo, e algo inusitado acontece. Os inimigos do povo de Deus se levantam e querem impedir de construir o templo. O povo de Deus para de construir o templo, e 16 anos se passam em que as obras do templo estão paradas, e o povo está cuidando da sua vida.
o povo está cuidando dos seus negócios. E Deus então faz o quê? Levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para mostrar àquele povo que a prioridade na vida deles deveria ser as coisas espirituais. Portanto, estes versos que nós lemos aqui hoje são uma introdução dessa mensagem, que Deus desejava que seus filhos tivessem prioridades santas. Qual? O reino de Deus em primeiro lugar. Uma mensagem que Jesus repete no Novo Testamento. Então Jesus está lá no Novo Testamento pregando essa mensagem que é aqui do Antigo Testamento para esse povo: aprendam a viver em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que nós vamos ver nesses versos que nós lemos. Diz o verso 2 que nós lemos aqui: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Assim diz o Senhor. Essa expressão que começa a atividade profética de Ageu indica, queridos irmãos, que este profeta estava dirigindo-se ao povo através de um chamado de Deus na sua vida. Os profetas, ao contrário do que acontece com os falsos profetas dos nossos dias, eles não se constituíam profetas, eles eram chamados por Deus para serem profetas. E aqueles homens então eram vocacionados por Deus para o ministério da palavra no Antigo Testamento, tal como pastores, verdadeiramente pastores, fazem hoje. Deus os vocaciona, dá dons, talentos e os chama. Aqueles homens então, eles viviam, queridos irmãos, da pregação como nós, pastores, hoje. Eles eram vocacionados, eram treinados. Poucos profetas não eram treinados, e eram então incumbidos no ofício pastoral, e faziam isso através de votos proféticos, como nós vemos o profeta Jonas, lá no ventre do peixe, dizendo: o que votei, pagarei. Ou seja, vou cumprir o meu voto profético, Deus, vou pregar a palavra de Deus. Suas aspirações eram santas, confirmadas pelos profetas que os ungiam, tais como os pastores dos nossos dias, que são confirmados pelas igrejas e pelos presbitérios, que lhes impõem as mãos e então lhes dão o ofício pastoral da pregação da palavra. Então, quando Ageu usa essa expressão, assim diz o Senhor dos Exércitos, ele está trazendo toda essa ideia para nós. Ou seja, aquilo que eu vou falar, eu não estou inventando, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Deus vai falar através da minha pessoa. É o próprio Deus quem vai falar, mostrando que essa mensagem dele era uma mensagem santa da parte de Deus, uma verdadeira palavra do Senhor, não algo que o homem quer falar para o outro homem, tirando do seu coração ou da sua mente, mas algo que Deus quer falar para o ser humano pecador. Então é como se ele dissesse assim para aquele povo: é Deus quem vai falar com vocês, vocês vão ouvir a minha voz, mas a mensagem é a mensagem de Deus, e portanto é uma mensagem autoritativa, é uma mensagem pesada no sentido de que tem valor, e portanto é uma mensagem urgente. Vocês vão ouvir um profeta, um simples profeta, mas acima disso, vocês vão ouvir o Todo-Poderoso. E queridos irmãos, Deus continua fazendo isso hoje. Todas as vezes que Deus levanta pastores e eles abrem as suas Bíblias, e tal como a mensagem está nas Escrituras, eles as expõem, é Deus falando conosco. Quem nos ensinou isso foi Paulo. Em Romanos 10:17 ele diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação, queridos irmãos, não é um coaching moderno. A pregação não é um pastor tentando atrair pessoas para ter uma igreja cheia. A pregação é a exposição da palavra de Deus, e é essa exposição que salva pessoas. Não são atividades de igreja,
não são programas, não são festas, não são cultos animadinhos, é a pregação que transmite vida espiritual. Foi isso que o apóstolo Pedro disse, e também Tiago, que nós fomos gerados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. É isso que o Salmo 19:7 diz, que a palavra de Deus restaura a alma. Então o que aquelas pessoas precisavam? O que nós precisamos hoje: a pregação da palavra. Que tipo de pregação? A pregação do Senhor dos Exércitos. Ao usar essa expressão, Ageu está mostrando para nós que a pregação é a proclamação da soberania de Deus. Esse título, Yahvé Tsabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos, significa que Deus é aquele que governa céus e terra. O Deus de Israel, o Deus da aliança, é o Deus supremo, o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. A verdadeira pregação não centra no homem e nas suas necessidades. A verdadeira pregação é expor o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa, o Deus que salva pessoas, o Deus que não precisa de seres humanos, o Deus que é pleno em si mesmo, um Deus, queridos irmãos, que é completamente livre para amar e condenar seres humanos. E por isso que ele usa essa expressão, o Senhor dos Exércitos, para mostrar-nos que a pregação é deste Deus Todo-Poderoso, desse Deus que salva pessoas por meio da loucura da pregação, como disse Paulo. Mas veja que essa pregação que o profeta vai falar aqui agora, é uma pregação para eles, meus irmãos, de duro ouvir. Por quê? Ele diz assim: este povo diz. E essa expressão pode parecer boba, mas este pronome demonstrativo, esse povo, é Deus aqui ferindo o orgulho daquele povo. Por quê? Deus havia falado desta maneira antes, em várias ocasiões nas Escrituras, e sempre que Deus usava esse pronome demonstrativo, que é um pronome como se fosse assim, rebaixando o povo, é porque o povo estava vivendo em pecado, era uma repreensão. Por exemplo, Deus falou isso com Moisés: esse povo. Ele não falou assim, meu povo, ele falou assim, esse povo, mostrando que essa palavra para vocês é uma repreensão. Eu conheço o coração de vocês, eu conheço que vocês não estão vivendo a palavra, então eu não vou falar aqui meu povo, eu vou falar este povo, e isso já iria feri-los, porque a maior promessa que eles receberam, e a maior promessa que existe na Bíblia, é Deus falar assim: vocês são meu povo, e eu sou o seu Deus. Este povo. E por que ele fala assim? Ele conhecia o coração do povo, e o coração do povo dizia: não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Queridos irmãos, eles pararam a construção do templo quando sofreram as primeiras perseguições e as primeiras lutas pessoais vieram na vida de cada um deles. Então eles deram desculpa: não é tempo de trabalhar para Deus, mostrando que aquele povo era um povo mestre em dar desculpas esfarrapadas. Benjamin Franklin disse certa vez: não conheço nenhum homem que é hábil em dar desculpas que seja bom em qualquer outra coisa a não ser dar desculpas. Quem fica dando muita desculpa não é bom em nada a não ser ficar dando desculpas. E esse povo era mestre em dar desculpas esfarrapadas, racionalizando o pecado. Por que eu não vou construir o templo? Porque eu estou ocupado. Por que eu não vou ali trabalhar para o Senhor? Porque eu tenho coisas para fazer. Por que eu não vou na igreja no domingo? Porque eu estou cansado. Por que eu não vou na escola dominical? Porque é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Por que eu não dou meu dízimo? Porque eu não gosto do pastor. Por que eu não vou naquela igreja? Porque o pastor é bravo. Por que eu não vou lá? Porque não tem mulher dançando lá na frente. Mestre em dar desculpas esfarrapadas. E Deus conhece todas elas e sabe que nenhuma delas é válida. Por quê? Deus nunca disse: desobedeça,
se a minha regra tiver um senão. Deus nunca disse assim: adultere se a sua mulher não lhe agradar, roube se você não concordar em dar o dízimo. Deus nunca disse: fique em casa se você não acha que o domingo é o dia do Senhor. Ele nunca disse isso. Ele disse isso na Bíblia? Acha para mim? Isso são desculpas farrapadas. Eu não vou na escola dominical. Por quê? Porque não tem classe para 33 tipos de criança. Mentira, não vai porque é pecador, miserável, mentiroso. É por isso que não vai. É por isso. Mestre em desculpas. E veja, Deus tinha dado a esse povo todas as promessas necessárias para eles construírem o templo. Nós lemos aqui hoje Isaías 44, 26 a 28, Deus dizendo: eu vou levantar Ciro, ele é meu pastor, ele vai cumprir o que me apraz, e ele vai, através de vocês, construir Jerusalém, e o templo será fundado. Era uma promessa de Deus. 200 anos antes desse povo estar vivendo isso, Deus falou: vocês vão construir, vocês vão ter recursos, eu vou mover até um homem ímpio que não me conhece, para vocês fazerem minha obra. E eles estão aqui, não é tempo. E veja, eles não pararam por um dia, eles não pararam por um mês, eles pararam por 16 anos dando desculpa. Não é tempo. E o que eles estavam fazendo aqui? Algo muito comum que os crentes dos nossos dias fazem: eles se guiavam pela providência. Já viu esse tipo de crente que fala assim: eu vou orar para ver o que Deus me responde? Quando eu ouço isso, eu já sei, essa pessoa não entende nada de Bíblia. Porque você não precisa de orar nada para Deus te responder. Tudo que você precisa para viver está aqui. Tudo. Com quem que eu me devo casar? A Bíblia diz: não se case com ímpio. Qual é a dificuldade disso? Você não precisa de orar para isso, já está escrito. Quantas vezes que eu tenho que ir na igreja no domingo? Abre o Salmo 92, você vai falar lá: anunciai de manhã e à noite as misericórdias de Deus. Para que eu tenho que orar para isso? Já está escrito. Isso é misticismo, isso é bobagem, isso é se guiar pela providência, igual os pentecostais têm feito. Senhor, eu preciso de uma mulher, então a primeira mulher que passar diante de mim, eu vou casar com ela. Aí passa uma ímpia, né? Ele casa com a ímpia. Deus respondeu minha oração. Querido, Deus não respondeu sua oração, Deus nem ouviu sua oração, porque não é assim que a gente ora. A gente ora de acordo com a palavra. E esse povo estava assim: tá vendo? Tem inimigo, então Deus não quer que a gente faça a obra dele. Por isso que um puritano, ao comentar esse texto, ele diz: observe que há em nós uma tendência de interpretarmos maus estímulos ou desestímulos providenciais em nosso dever, como se eles significassem que Deus está nos dispensando da nossa obrigação, quando eles têm apenas o objetivo de testar e exercitar a nossa coragem e a nossa fé. O que esse homem está dizendo é: as coisas difíceis da vida vêm para que Deus nos teste. Essa pessoa obedece ou não obedece? Os estímulos da providência vêm para mostrar: minha fé é firme ou eu sou uma pessoa titubeante? É por isso que as coisas difíceis acontecem, para que nós obedeçamos e continuemos firmes, e nós não sejamos guiados pela providência. Imagine se Jó fosse guiado pela providência. Na hora que a mulher dele disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre, o que ele teria feito? Exatamente isso. E ele disse: mulher, fala como qualquer louca, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito o nome do Senhor. Ele não foi guiado pela providência, ele foi guiado pela revelação que Deus havia dado a ele, pela palavra de Deus. E ele não deu desculpa esfarrapada. E assim Deus aqui confronta esse povo: pare de dar desculpa esfarrapada. Verso 3: veio a palavra do Senhor dizendo, por intermédio de Ageu, profeta. É interessante notar uma coisa: esse verso 3, ele parece um anticlímax. Você espera que o verso 3, Deus já dê a mensagem ao povo, mas Deus fala mais uma vez: veio a palavra do Senhor a Ageu. Por que Deus falou dessa maneira?
por duas coisas. Primeiro, quando nós somos confrontados no nosso pecado, a primeira reação normal que nós temos é dar mais desculpas. Querido irmão, por que você não obedece a Deus nisso? Porque eu estou meio desanimado. Mas a Bíblia diz que você tem que estar animado e viver para o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Eu não gosto do irmão que vai lá na igreja, então eu não quero ir. Ele deu mais uma desculpa esfarrapada. Então, porque Deus sabia que o povo ia dar novas desculpas para justificar o erro deles, o que ele disse? Mais uma vez, veio a palavra do Senhor. Como se ele dissesse assim: eu não quero saber das desculpas que vocês vão dar. Não me interessa ouvir as desculpas que vocês vão dar. Por quê? O que eu quero de vocês é que vocês se humilhem, que vocês se arrependam, que vocês obedeçam. Desculpas esfarrapadas, acrescentadas atrás de desculpas esfarrapadas, não colam para Deus. Podem colar para o ser humano. Por isso que lá em 1 Samuel 15, 19 e 23, quando o Senhor Deus, por meio do profeta Samuel, ele concitou Saul a confessar o seu pecado, Saul, em vez de confessar o seu pecado, ele deu desculpas esfarrapadas. Saul, estou ouvindo vozinha de animais. Senhor, nós separamos para adorar o Senhor. Saul, Deus não mandou fazer assim. Samuel, me honra na frente dos anciãos, o povo não vai gostar de mim. Desculpa esfarrapada atrás de desculpa esfarrapada. E o que Deus disse? Eu tenho prazer em sacrifícios, eu tenho prazer em que me obedeça a minha palavra. Pare de dar desculpas. Segundo motivo de Deus repetir essa expressão, porque ainda que nós não tenhamos registrado na palavra profética aqui, nós sabemos pelos registros bíblicos que esses profetas foram confrontados pelo povo. Uma das reações normais daquele que está em pecado é confrontar os líderes que lhes chamam a atenção. Não é assim que muitas pessoas fazem na igreja? Olha, irmão, você está pecando. Esses pastores são muito radicais. Irmão, esse não é o caminho. Eu sei o que é melhor para mim. Você fica falando dessas coisas aí de Westminster, esse tal de puritano. Isso é bobagem, esse povo já passou. Sempre é confrontando a palavra do Senhor. Então aqui Deus coloca isso mostrando o quê? Vocês vão confrontar o profeta, mas saibam de uma coisa: a palavra vem de mim. Eu me lembro também aqui de Samuel, quando o povo resistiu a Samuel, Deus chamou Samuel e disse: Samuel, esse povo não está resistindo a você, esse povo está me resistindo. Paulo nos ensina em Romanos 13, verso 2, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação, mostrando o que? Sempre quando nós somos confrontados pelo nosso pecado e nós resistimos à acusação dos nossos pecados, nós não estamos resistindo às pessoas, nós estamos resistindo ao próprio Deus. Não é o pastor é só um instrumento. E é natural então que nós que somos pastores, nós não deveríamos nos chatear quanto a isso. Eu sei que isso acontece, mas a gente não deveria. Por quê? Porque o próprio Deus disse que ia ser assim. O povo vai rejeitar a mim. Rejeita por meio dos pastores fiéis? Sim, mas rejeita a Deus. E veja, nós quando nos entristecemos, muitas vezes nós estamos mostrando nosso egoísmo. Nós deveríamos nos entristecer porque, veja, esse irmão está resistindo a Deus. E queridos irmãos, não houve uma pessoa em toda a Escritura que mais sofreu com isso do que Jesus Cristo. Jesus Cristo, por ser Deus, sempre que a palavra era resistida, ele se angustiava com aquilo, porque ele é o próprio Deus. Por isso que ele chorou por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis aninhar vocês como pintinhos e vocês não quiseram, perderam a visitação. Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu. Ou seja, ele sempre interpelou, não porque ele como um ser humano
era rejeitado, mas porque a sua palavra, que era a palavra de Deus, autoritativa, era resistida. E é isso que deveria nos levar à tristeza e ruborizar. Quando a palavra de Deus é resistida, nós deveríamos pensar que a honra de Deus, a glória de Deus está sendo profanada. E é por isso que o profeta mais uma vez repete: a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Vocês estão resistindo o Senhor. E veja que agora no verso 4, Deus vai falar com eles qual era a atitude, qual era o problema. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Somente depois de Deus falar assim, isso é minha palavra, que Deus apresenta a acusação. Que Deus vai mostrar que aquelas desculpas esfarrapadas não eram baseadas em humildade, em verdadeiros problemas, eram baseadas numa atitude pecaminosa, séria, chamada nas Escrituras de hipocrisia. Qual era o pecado desse povo? Hipocrisia. Eles eram hipócritas. A palavra hipocrisia nas Escrituras mostra um pecado muito sério, um pecado que Jesus descreve em relação aos religiosos dos seus dias. Eles eram hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E o que é hipocrisia? Essa palavra hipocrisia tem a ver com as peças teatrais, em que os homens do teatro usavam duas máscaras. Usavam uma máscara, e em outro personagem eles usavam outra máscara. A hipocrisia então é o que? Ela é enganosa. A pessoa usa máscaras para enganar os outros, e infelizmente para se enganar. Ela finge ser uma coisa que ela não é, e isso vem de algo ainda mais grave: o orgulho humano. Sabe por que nós somos hipócritas? Porque nós somos orgulhosos, porque a hipocrisia faz com que nós não confessemos quem nós somos de verdade, e ela então esconde o nosso orgulho, esconde o medo de que as pessoas nos vejam quem nós somos. Então nós viramos o que? Personagens. São artifícios, barreiras, muralhas contra a nossa mudança de vida. O hipócrita, ele é orgulhoso e não se arrepende, porque ao arrepender as pessoas verão quem ele é. Então o seu personagem é chamado de bom e religioso, mostrando para as pessoas que ela não precisa de mudar, que ela está bem por agir daquela forma, e assim ela engana as pessoas, e ela se engana, mas ela nunca engana Deus. Veja que as desculpas deles: não é tempo de construir. Deus foi cirúrgico, mostrando para eles: eu conheço a hipocrisia de vocês. Por isso ele usa a mesma expressão: acaso é tempo de morar em casas apaineladas? Percebe que Deus pegou a expressão do povo: é tempo de construir? E Deus inverteu e diz: acaso é tempo de morar em casas apaineladas? Julgando toda a hipocrisia deles contra eles mesmos. O que eles estavam fazendo? Eles deixaram de construir o templo e começaram a construir suas casas. E aí você pode pensar assim: tudo bem, pastor, mas eles não precisavam de moradia? Claro. Eles precisavam de morar ao relento? Não. Só que veja, eles estavam construindo qualquer tipo de casa? Não. Diz o texto, são casas apaineladas. A painelada aqui, gente, não é cheio de panela não, viu? A painelada aqui, o hebraico aponta casas de luxo, que tem painéis nas paredes, forros bem ornados, construções luxuosas. E eu lhe pergunto, qual a construção do Antigo Testamento que era apainelada? O templo. O templo tinha painéis. Então veja, ao invés de construir o templo, eles construíam casas que tinham painéis luxuosas para eles morarem. Isso mostrava o que? A hipocrisia. Porque eles buscavam em primeiro lugar o luxo, o conforto, a vida deles.
deixando o templo de Deus em ruínas. Parar de construir o templo, isso não é problema. Nós temos pessoas que estão querendo que a gente pare, a gente está tendo dificuldade na vida, então vamos fazer o seguinte: vamos parar com as coisas de Deus e vamos cuidar das nossas. Deus não vai se importar com isso. E veja que Deus se importava. Por quê? Porque naquele momento, como não havia templo, eles estavam fazendo sacrifícios que deveriam ser feitos no templo, num pequeno altar, achando que está muito bom, mas aquilo era um grave pecado, porque Deus ordenou na sua lei que os sacrifícios não fossem mais feitos em quaisquer altares, mas fossem feitos no altar que estivesse no templo. Então a adoração ordenada era adoração no templo, com o altar no templo. Veja então que a gente tira um princípio muito importante aqui: não é qualquer adoração que agrada a Deus. E a adoração que agrada a Deus tem a ver com a vida que eu levo fora da igreja. Tem gente que acha que vai vir no culto e agradar a Deus, mas de segunda a sábado vive como ímpio, não lê Bíblia, não ora, não evangeliza, não obedece às leis de Deus, briga com a mulher, não é submissa ao marido, engana as pessoas na rua, dá mau testemunho e chega no domingo na igreja. Deus vai aceitar o meu culto? Não vai. Por quê? Porque não tem sinceridade e não tem obediência. Eles não construírem o templo para fazer a adoração como era prescrita na palavra, mostrava que o coração deles era insincero e que o coração deles não estava afeito à verdadeira adoração. E o pior de tudo, eles estavam deixando com isso de pregar o evangelho. Em que sentido? A pregação oficial era realizada no templo, e mais ainda, o templo era uma pregação visível. Todas as coisas no templo e no culto eram uma pregação do evangelho de Jesus. Preste bem atenção, eu vou dar exemplos rápidos aqui. O templo tinha lá o candelabro, não é? Que iluminava. Veio Jesus e disse: eu sou a luz do mundo. Ele está explicando o que significava aquele candelabro. Lá tinha o pão da proposição, que era o pão que marcava a comunhão entre um Deus santo e um ser humano pecador. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Se vocês querem me seguir, vocês têm que comer o meu pão e beber o meu sangue, ou seja, ter comunhão comigo. Cada item no templo, cada sacrifício no templo era uma pregação do evangelho. Deixar de construir o templo era deixar de pregar o evangelho. E com isso, eles desobedeciam o princípio norteador da verdadeira religião. Qual é esse princípio? É o que Jesus disse em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a atitude da verdadeira religião é buscar em primeiro lugar não o meu reino, não as minhas coisas, mas as coisas de Deus. E talvez você interpele: isso é coisa do Novo Testamento. Não. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra em primeiro a Deus, depois você. Ou seja, o princípio normativo da verdadeira religião, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é buscar em primeiro lugar Deus, o seu reino. O problema deles era o mesmo problema nosso, um problema de prioridade. Eles davam prioridade às coisas que passam, prioridade às coisas que desvanecem. Deixa eu te perguntar uma coisa: a casa que você mora hoje, que você gastou tanto dinheiro para construir, daqui 100 anos quem vai morar nela? Pode ser que ela nem exista. E para que você usa tanta energia sua nisso? Percebe? Para quem que vai ficar o seu brinco de ouro? Talvez o seu filho vai lá e venda ele por dívida. Valeu a pena lutar tanto por isso?
Claro que não. Por isso que Deus nos chama, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ao que? Priorizar as coisas espirituais, o reino, porque esse reino não passa. Por isso a Bíblia ensina a gente construir casas nos céus. Por isso que a Bíblia ensina a gente a juntar tesouros nos céus. Por isso que Jesus coloca o povo dele aqui em Mateus 6 na direção correta, falando assim: olha, esse é o princípio da vida de vocês. Vivam buscando em primeiro lugar. E meus irmãos, Jesus não só ensinou isso, mas Jesus ensinou a orar assim. A oração do Senhor não começa: venha a mim o meu reino. A oração do Senhor começa assim? Não. A primeira vez que nós vamos pedir alguma coisa para nós está lá na quarta petição: o pão nosso de cada dia. Não é a padaria nossa, não é o celeiro nosso, não é os milhões no banco nossos, é o pão nosso. O pão nosso. Por isso, Jesus é o grande modelo da nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus foi o homem perfeito que buscou isso de maneira plena. Por isso que quando Jesus foi tentado com comida e bebida, ele pôde resistir. Por isso que quando Jesus foi interpelado sobre ter comida ou não, ele disse: uma verdadeira comida e bebida eu tenho, fazer a vontade do Pai Celeste. Jesus colocou os interesses do reino em primeiro lugar. E Jesus é o nosso modelo, não é? Jesus é aquele que nós devemos mirar e falar assim: é Ele quem eu vou seguir. Então Ele nos dá um modelo de viver. Jesus, quando as pessoas perguntaram: nós vamos te seguir, Ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele não se preocupava com as coisas dessa vida. Por isso, o puritano Matthew Henry, ao comentar esse texto, disse: são estranhas ao próprio interesse aqueles que preferem as conveniências e os enfeites da vida temporal antes das necessidades absolutas da vida espiritual. Essas pessoas estão cheias de cuidados para enriquecer suas casas, enquanto a igreja, o templo de Deus, seus corações permanecem desertos, e nada é feito para mudar isso. Esse homem está nos dizendo: cuidado, irmãos, vocês estão cuidando dos seus interesses pessoais e não estão cuidando das suas almas imortais. O dia que Deus pedir sua alma, o que vai valer? Tudo que você juntou, a sua profissão, o seu dinheiro, as suas casas, as suas viagens, vai valer? Nada. E quando então eles deixaram de construir o templo físico, hoje nós deixamos de edificar a igreja. Nós temos dons e talentos que são soterrados. A maioria senta-se no banco como consumidores e nada faz pela igreja de Deus. Quantas pessoas vocês evangelizaram e trouxeram nesses 4 anos que eu estou aqui? O que vocês estão buscando? Percebe? Cuidado com isso. O seu reino vai morrer. O reino parasita de Satanás vai passar. Invista no reino espiritual e eterno de Jesus. Outro princípio que nós vemos aqui e está implícito pela história é algo muito interessante. Os inimigos impediram eles de construir o templo, mas enquanto eles estavam 16 anos construindo as casas deles, os inimigos os fizeram parar? Não. Qual o princípio que nós tiramos aqui? É interessante que os evangélicos dos nossos dias, eles são tão ignorantes e cegos, que eles pensam o seguinte: quando minha vida financeira está dando errado, quando eu não estou conseguindo os meus objetivos, o mundo e o diabo estão me opondo. Errado. O mundo e o diabo quer que você gaste sua vida e se dedique a isso.
O mundo e o diabo nunca vai se opor a você construir o seu reino, a você ganhar os seus trocados. O diabo vai se dedicar a impedir você de ter prioridade na igreja. É por isso que você não vem no culto, é por isso que você não vem nos estudos bíblicos, é por isso que você não vem na escola dominical, mas você não falta a uma festa, não falta ao seu trabalho, não falta em nada desse mundo. Isso é chamado de mundanismo. E esse é o problema dos crentes hoje. Eles estão tão focados nesse mundo, que Deus está impedindo eles de crescer no mundo, para que eles se arrependam, e eles então jogam culpa no diabo. Não. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando. Imagina um jovem, com aí seus 20 e poucos anos, ele entrou na faculdade, e ele diga para os seus amigos: quero me casar virgem. Eles vão ajudá-lo a fazer isso? Mas se ele disser o seguinte: preciso de uma mulher para eu sair com ela esse final de semana. Fulano, ciclano está dando mole para você, vamos lá. É na mesma hora. O mundo não vai se opor aos seus negócios, é Deus quem se opõe para que você se arrependa. O mundo vai ajudar você a se afundar nessas coisas, porque quanto mais você der valor a elas, menos você vai dar valor a Deus. E Deus aqui está questionando a hipocrisia deles. É isso mesmo? E veja então que Deus chama esses homens e mulheres ali a meditar. Verso 5: considerem o passado de vocês. Deus chama essas pessoas para olhar o que está acontecendo na vida deles, para meditar naquilo que está acontecendo na vida deles. Mas veja que ao chamar mais uma vez a expressão, assim diz o Senhor dos Exércitos, é repetida. Por quê? Porque a única maneira de nos tirar essa cegueira é a palavra de Deus. Romanos 7,7, Paulo diz: é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Essa repetição da expressão, diz o Senhor dos Exércitos, está aqui para mostrar para eles: a única coisa que pode atrapalhar o mundanismo de vocês, a única coisa que pode tirar a hipocrisia de vocês, a única coisa que pode tirar a cegueira é o que? A palavra. É a palavra. É a palavra que nos livra dos nossos pecados, é a palavra que nos liberta dos nossos pecados, é a palavra que nos faz enxergar os nossos pecados, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz o que? Considerem o passado. A melhor tradução seria: coloque o coração sobre os seus caminhos. Ou seja, o profeta está chamando esse povo a meditar no que está acontecendo com eles. É como se ele dissesse assim: pare, olhe para a vida de vocês, meditem na vida de vocês, pesem o coração de vocês. É o que Davi diz lá no Salmo 4: consultai no travesseiro o coração. E com isso, ele está chamando aquilo que eu tenho ensinado à igreja de maneira constante e veemente. O que? O autoexame. Nós devemos parar e pesar nossas atitudes. Nós devemos parar e medir nossas atitudes pela palavra de Deus. Devemos entender qual é a nossa real condição espiritual e pedir a Deus: sonda-me, vê se há caminhos maus, tira esses caminhos maus. O profeta está mostrando isso. Gente, pare, pense, medite o que está acontecendo com vocês, olhe para a vida de vocês. Se nós parássemos e olhássemos para as nossas vidas, a gente ia ver que nossas vidas muitas vezes não agradam a Deus. Muitas vezes a gente ia ver tanta coisa errada na nossa vida, mas a gente não para, a gente não medita nisso, a gente na verdade tenta entorpecer a nossa consciência, até de maneira que parece piedosa. Por quê?
Você às vezes está falando isso, mas pastor, mas eu chego em casa, eu ponho a pregação lá do Spurgeon TV e vou ouvir. Sim, mas quantas vezes você parou a pregação do Spurgeon TV no meio, por algo que você ouviu, e ajoelhou e confessou o seu pecado e disse: Senhor, eu estou pecando nisso. Você, a única coisa que está fazendo é entorpecendo sua mente, fingindo estar ganhando piedade, mas não está. O profeta nos chama a ser inquisitivos quanto a nós mesmos e a tirarmos lições da providência naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A providência não nos guia, mas Deus nos chama para olhar para ela e ver o que Deus está me ensinando por meio da providência. E por isso o verso 6 mostra 5 coisas que eles deveriam perceber, e que essas 5 coisas, elas estavam diretamente relacionadas à lei de Deus, à maldição da lei de Deus. Lá em Deuteronômio 28, 38 e 40, diz: lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. E assim Deus continua falando para eles. Então eles deveriam se voltar para a palavra de Deus e pensar: nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, como ela anda? O que tem acontecido com a nossa vida? Nós estamos recebendo as bênçãos ou as maldições de Deus? Daí, no verso 6, o profeta dizer: tende semeado muito e recolhido pouco. Veja, essa é a primeira coisa que está de acordo com o texto de Deuteronômio. Eles semeavam e não colhiam. E veja, eles deveriam pensar: a terra descansou 70 anos, a terra foi queimada, a terra está cheia de nutrientes. Então, qual é o natural? Plantar e dar em abundância. Mas a gente planta e não dá nada. Se eles tivessem parado para pensar, isso seria lógico. Segunda e terceira coisa: comeis e não se fartam, bebem e não saciam. Isso mostra que quando eles conseguiam colher qualquer coisinha, produzir qualquer coisinha, ao comer e beber, eles nunca se sentiam saciados. Por que isso? Porque a saciedade verdadeira vem através da bênção de Deus. A saciedade verdadeira não está no quanto a gente tem, mas no próprio Deus. Por isso Paulo pôde dizer: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E veja, muitos crentes hoje não comem, não bebem bem, não têm bons bens e nunca estão satisfeitos. Eu não quero viver não, minha vida é muito triste. Eu não estou satisfeito não, porque eu não tenho aquilo. Eu isso, aquilo, vive murmurando. Por quê? Não importa o quanto tem, mas importa o que não tem, que é a saciedade em Deus. É a bênção de Deus para que esta providência gere saciedade na vida. Então vocês estão colhendo, comendo, bebendo, como se não acontecesse nada. Faltava a bênção de Deus, faltava a saciedade que está em Deus. Providência sustenta, mas a providência sustenta quando Deus nos abençoa. Providência traz regozijo, mas quando é tomado com ações de graça e pela palavra, como disse Paulo. Não adiantava eles terem as coisas. Quarta maldição que eles estavam sofrendo: veste e não se aquece. Os vestidos que eles gastavam dinheiro para ter roupas belas, ornamentadas, chiques, não serviam para nada. Sentiam frio, não se aqueciam, porque o coração deles era frio para Deus. O coração deles estava distante de Deus. Então eles estavam ali sempre investindo em coisas que não traziam verdadeiro conforto. Vestem, e isso não aquece. Quinta coisa: e o dinheiro? É colocado num saquetel furado.
mostrando que eles trabalhavam muito, mas o que eles trabalhavam, tudo se esvaía. É como se eles colocassem o dinheiro numa bolsa e ao andar o dinheiro caísse e quem vinha atrás pegava aquele dinheiro e não tinha como eles recuperarem, mostrando que as provisões escassas deles não gerava sustento, mas não é porque era pouco, mas é porque eles estavam sendo amaldiçoados por Deus pela sua desobediência. Querido, pode ter certeza, o pouco, quando Deus abençoa, Deus supre a gente. Deixa eu contar um caso meu. Eu e minha esposa, quando nós nos casamos lá em Belo Horizonte, o meu salário dela somado era R$4.000. Isso há 10 anos atrás. Um bom salário, não é? Eu saí de BH, de perto da minha família, para ganhar R$1.200 na igreja. Nunca faltou nada. Nunca. Nós estamos precisando disso. Alguém ligava: pastor, eu quero te dar uma oferta. Está aí o dinheiro. Precisou de um remédio, não tem de onde tirar. Alguém falava assim: está aqui, eu pago o remédio. Sempre houve sustento. Por quê? Porque a gente era fiel. Não é porque tinha muito. E hoje, o meu dinheiro, que eu ganho muito mais do que eu ganhava naquela época, dá igualmente para o meu sustento. Por quê? Porque é a fidelidade. Veja então que não adianta ficar correndo atrás de dinheiro, se não há fidelidade. Nunca vai dar. Mas se há fidelidade, o pouco sempre vai dar. Sempre. E é por isso que eles não prosperavam. E é como se o profeta estivesse dizendo aqui: olha, não vale a pena servir assim. Compensa servir e ser fiel a Deus. Pare com essa futilidade, esses fins de vocês. Busquem o reino. Busquem com obediência, porque Deus vai suprir vocês. E é por isso que Jesus nos ensinou a ser assim, a sermos fiéis e obedientes. E Ele nos ensinou a buscar o reino, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Meu irmão, Jesus falou isso. Jesus mente. Jesus prometeu isso. Então pare de buscar o seu reino. Você não está vendo que não está dando certo? Busque em primeiro lugar o reino do Senhor, porque o pouco com Jesus e arrependimento vai ser muito na sua vida e vai dar para tudo o que você precisa. Talvez você não tenha luxo, mas você vai ter tudo o que você precisa. Então essa pregação é o que? Arrependam-se, busquem o reino. Isso aconteceu? Sim, isso aconteceu. Lá no livro de Zacarias, nós lemos aqui o capítulo 5, Deus prometendo ali a maldição pernoitar na casa deles. Depois que Deus pregou daquela maneira, o povo se arrependeu e voltou a construir o templo, mas demorou meses para isso acontecer. Eles se arrependeram, mas demorou meses. O que eu digo para você hoje: não demore meses. Pode ser que você não tenha esses meses. Arrependa-se hoje. Por isso a nossa primeira aplicação é essa. Você e eu precisamos pesar nossos corações hoje e arrepender dos nossos pecados, para uma vida de graça. Suplicar que Deus nos leve a confessar essa nossa vida, de buscar em primeiro lugar essas coisas, e buscar em primeiro lugar o reino, as suas coisas. O arrependimento é essencial para a nossa salvação. E veja, irmão, se Deus não faz com que você busque em primeiro lugar o reino, é porque você nunca foi um verdadeiro crente. Os verdadeiros crentes sempre buscam em primeiro lugar o reino e nunca as suas coisas. Se você está cometendo esse pecado hoje, peça a Jesus: me salva, muda essa minha vida, para que você não vá para o inferno assim. Arrependa-se. Eu lhe conclamo hoje: vá até Cristo,
Suplique sua misericórdia. Segunda coisa, como eu disse, o mundo não vai se opor a você construir o seu império, mas o mundo sempre vai se opor à palavra de Deus. E uma das maneiras que o mundo hoje está se opondo à palavra de Deus é tornar os nossos crentes mundanos, como o mundo. Por isso que hoje muitas famílias cristãs são como o mundo. Os homens não lideram, as mulheres não são submissas, eles não convivem, eles têm o seu próprio dinheiro, cada um deles, suas próprias contas, e não existe o dinheiro da família. Eles não passam tempo com seus filhos, pelo contrário, querem ver cada vez mais longe. Vão pôr o menino na informática, no computador, aprender a ser mecânico de submarino. Vão pôr em tudo quanto é atividade, para a gente ficar livre dele. Qual é a justificativa? Estou dando um futuro para o meu filho. Não está dando. Você daria um verdadeiro futuro para o seu filho se você passasse tempo com ele, ganhasse o coração dele, ensinar ele a amar Jesus. Isso tudo é mentira. É você buscando o seu reino em primeiro lugar. O remédio para isso é ouvir que Cristo, pelo seu Espírito, nos enchendo dele, chama a ter uma família santa. Como está lá em Efésios 5, enchei-vos do Espírito. Ele diz: mulheres, sede submissas ao seu marido. No mesmo contexto, maridos, amai a vossa esposa. Filhos, sede submissos aos vossos pais. Percebe? A solução para tudo isso é Cristo nos dar o seu Espírito e a gente parar de ouvir o mundo e ouvir a palavra. É a palavra que vai nos ajudar. A palavra. E veja, nós estamos fazendo um desserviço à fé cristã por muitas coisas que nós fazemos. Deixa eu dar um exemplo aqui, verídico. Certa vez um irmão perguntou para mim assim: pastor, minha filha está querendo fazer um curso superior, muito longe de mim. É um curso que só tem em tal lugar. Eu envio ou não? Sim, meu irmão, o Senhor é responsável espiritual para sua filha. Não é o pastor, é você. Se você mandar sua filha para longe, boa parte das pessoas que fazem isso perdem os seus filhos. Mas é o curso, só tem lá. Ok, mas o que é melhor? Fazer esse curso ou se perder? Ou não fazer esse curso e continuar firme na igreja? Resumo da história: a menina foi e está longe da igreja. Valeu a pena? Namorando com o mais velho, ímpio, e desvirginou ela. Vale a pena? Parabéns, né? Envia mesmo para longe de você. Vê mesmo os sonhos dos seus filhos. E depois você colher o resultado, você me fala, chorando: vamos orar, pastor? Eu me arrependo. Eu vou orar com você. Vou suplicar misericórdia para você. Fique tranquilo. Mas não faz bobagem, não. É melhor não fazer do que fazer e colher as consequências. E como é que você sabe se vai colher ou não? Terceiro lugar, essa linguagem final aqui das circunstâncias da vida deles é expressiva para mostrar o horror que eles estavam vivendo por não honrar a Deus com a vida deles, com os bens deles. Veja, eles estavam fadados à derrota por não obedecerem a Deus. Eles pensaram o quê? Nós vamos vencer a vida cuidando primeiro das nossas coisas. E Deus estava mostrando o arrombo feito na vida deles, o horror feito na vida deles, mostrando o seguinte: prioridade não é o mundo, prioridade é o reino. Que eu e você aprendamos isso. Olhe para a sua vida, vê se não está tudo bagunçado, vê se sua família está andando direitinho. Tem culto doméstico, vocês têm companheirismo, amor, carinho, vocês têm compreensão em casa, conversas francas, ou só tem briga, gritaria, e para não brigar, para ficar cada um para um lado? Não é assim? Muitas vezes? Olha para a vida de vocês.
Vocês estão colhendo bons frutos? Eu acho que não. Então está na hora de falar assim: não, o reino é prioridade, vamos focar nas coisas de Deus, e Deus vai fazer o resto, e faz, e Deus faz, talvez não o que você quer, mas o que é bom para você. Então, querido, olhe para a sua vida, veja o caminho, veja o que está acontecendo e tire lições daí. Quarta aplicação: se o reino é o principal interesse da minha vida, gaste sua vida para o reino de Deus, gaste sua vida para Jesus. Vale a pena servir a Jesus. O Novo Testamento diz: no Senhor o nosso trabalho não é vão. Trabalhar para Deus é a melhor coisa. Deus é o melhor patrão. Sabe por que Deus é o melhor patrão? Você nunca vai fazer tudo perfeito, mas em Jesus Ele vai olhar e vai se agradar, e Ele ainda vai te dar o céu, não porque você trabalhou com tudo perfeito, e nem porque você trabalhou, porque Jesus trabalhou por você. Não tem melhor patrão do que esse, tem? Então vale a pena trabalhar para patrões nesse mundo que querem arrancar nosso couro e deixar a casa de Deus, a igreja, o reino a ver navios? Não vale. Deus, queridos irmãos, há de nos recompensar. Então invista seus dons, seus talentos no reino de Deus. Invista sua vida no reino de Deus. No seu trabalho, invista no seu trabalho para evangelizar. Invista o seu dinheiro para sustentar missionários. Invista o seu dinheiro para que a obra de Deus avance nesse país e em outros. A gente às vezes investe nas coisas mais bobas do mundo esperando os melhores resultados. Não vai ter. Então, invista a sua vida no reino. Quinta aplicação: o templo de Deus apontava para Cristo. Hoje, a pregação da palavra aponta para Cristo. Então, o que a igreja precisa de investir? Pregação. O pastor prega e os irmãos evangelizam. E é isso que nós devemos investir, na evangelização e pregação na vida diária, com as nossas falas, mas também com a nossa vida ética, no trabalho, na escola, no casamento, em todas as áreas da vida. Nossa vida tem que ser uma pregação do Evangelho, e que isso norteie você, que você se guie no sentido de que vou gastar a minha vida para honrar o nome de Jesus na evangelização e na vida diária, de tal maneira que quando as pessoas olharem para mim, elas possam ver o crucificado, o carpinteiro, o Senhor Jesus. É assim que nossa vida está. As pessoas podem olhar para o nosso casamento, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso corpo, para as nossas finanças e ver Jesus? Então está tudo errado. Está na hora de recomeçar. E em último lugar, sexta aplicação: não se guie pela providência, guie-se pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o norte da sua vida, que você aprenda diligentemente a palavra, aplique a palavra na sua vida, em cada área, e com a providência aprenda o que Deus está fazendo na minha vida, e ao fazer isso, você vai ter uma vida piedosa e uma vida de santificação, e você não vai cair no pecado de buscar em primeiro lugar o seu reino e aquilo que desvanece. Então, aprenda a Bíblia, viva a Bíblia, e se esmere por examinar a providência de Deus. O que Deus está me ensinando? O que Deus está ensinando com a sua vida, com o que está acontecendo agora?
Quais são as coisas que Deus está esbofeteando sua cara por meio da providência para você aprender? E ao ver, se humilhe, porque Deus resiste ao soberbo e ao humilde concede graça. Que Deus nos ajude a parar de buscar o nosso reino, que faz parte do reino parasita de Satanás, e a buscar o reino de graça, para que venha o reino de glória. Vamos nos levantar e orar, encerrando o culto nessa noite. Senhor nosso, Pai Todo-Poderoso, graças te dou pela Tua palavra tão necessária para as nossas vidas, palavra que nos humilha, mostrando que muitas vezes nós nos enganamos, pensando que estamos buscando as Suas coisas, e na verdade nós não estamos buscando, nós estamos buscando o nosso reino, as nossas coisas, e a nossa prioridade não é o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor venha desvendar nossa hipocrisia nessa noite, e que essa palavra caia nos nossos corações, bombardeando, destruindo as barreiras que têm impedido-nos de servir ao Senhor, aquilo que tem imposto a nós uma vida contrária à palavra do Senhor. Que o Senhor quebre os nossos corações essa noite, que o Senhor nos leve ao santo arrependimento essa noite. Ó Deus, mude as nossas vidas, mude a nossa igreja, mude a igreja do Senhor nos nossos dias. Igreja, Deus, que tem buscado esse mundo, tem vivido como esse mundo, tem desejado a pregação desse mundo e não a de Jesus Cristo. Senhor, visita-nos com Teu Santo Espírito. Só a Tua palavra, com a ação do Teu Espírito, pode quebrantar as nossas vidas, assim como quebrantou aquele povo do tempo de Ageu e Zacarias. Senhor dos altos céus, ajuda-nos, socorra-nos, faça-nos, ó Deus, parecidos com Jesus Cristo em santa obediência, e a começar de mim e minha família, que nós busquemos em primeiro lugar o reino do Senhor, que nossa vida tenha prioridades santas, e que assim esta igreja possa ter assim prioridades santas, e que o Senhor nos conceda a graça de plantar igrejas que tenham essa prioridade santa, do reino do Senhor em primeiro lugar. Nos ajude, Deus, a ter recursos financeiros para plantar igrejas em Cordisburgo, em Augusto de Lima, em Corinto, em Buenópolis, em vários lugares que estão ao nosso redor. E em Imutaba, tão perto, sem uma igreja presbiteriana e séria. Senhor, faça-nos com um coração fervilhante pelo Teu reino, para que nós sejamos como os apóstolos, aqueles que transtornaram o mundo de pecado. Senhor, nos dê uma visão gloriosa para essa igreja, que a visão de ninguém seja maior do que a nossa visão para essa igreja, uma igreja plantadora, firme, fiel ao Senhor. Que isso aconteça com a nossa sede, com as igrejas do nosso presbitério. Nos dê, ó Deus, um presbitério reformado, nos dê mais do que um presbitério reformado, um sínodo reformado, para que assim, tendo acesso ao Supremo Concílio, haja homens piedosos, fiéis, corajosos, para desafiar o pecado endêmico e corruptivo da nossa instituição. Senhor, para que um dia nossa igreja presbiteriana seja de fato uma igreja reformada, nos dê a Tua graça, Senhor. Nos abençoe. Esses sonhos parecem sonhos de um louco, parecem sonhos grandes, mas eu me lembro que Paulo disse que o Senhor é infinitamente maior do que pedimos ou pensamos. O Senhor pode fazer isso. Esse é o meu sonho. Esse é o sonho do reverendo Gustavo, do reverendo Felipe, do reverendo Anderson, do reverendo Luiz. Faça isso para a Tua glória, uma igreja reformada no nosso país. E isso, ó Deus, não para méritos nossos, como nós temos cantado no Salmo, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. E isso seja para a glória e honra do Senhor. E eu lhe imploro isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a eterna comunhão do Espírito estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém. Desde assentar, meus irmãos.